pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Elevate Hearts. Hoje embarcaremos em uma jornada especial pelo universo encantador de O Pequeno Príncipe, um dos livros mais marcantes da literatura mundial, escrito por Anthony de Saint-Exupéry. Apesar de parecer um livro infantil, essa obra traz mensagens profundas sobre amizade, amor, solidão e o verdadeiro significado da vida. Para nos ajudar a refletir sobre essas lições, temos aqui a nossa convidada especial, Suzy Vasconcelos, escritora, professora, comunicóloga, consultora pedagógica e palestrante. Ai, obrigada! Que fofo, gente! Então, preparem-se para viajar entre planetas, encontrar personagens enigmáticos e, acima de tudo, enxergar o mundo com os olhos do coração. Vamos lá? Vamos lá! Para você, O Pequeno Príncipe é um livro infantil ou filosófico? O que mais chama sua atenção na história? O Pequeno Príncipe, ele é mais que um livro, sabe, gente? O Pequeno Príncipe, ele é uma experiência de vida. Ele é algo que nos envolve profundamente. Esse foi o primeiro livro que eu li em toda a minha vida, né? Eu tinha 7 aninhos, eu nunca havia lido um livro. Quando eu ganhei O Pequeno Príncipe e fiz a leitura. E tudo que eu aprendi aqui sobre valores, eu acreditei como verdade absoluta naquela faixa etária e segui acreditando. Eu acho que eu já li mais de 30 vezes, sendo professora e adotando sempre nas minhas turmas a leitura e trabalhando com eles. E cada vez que eu faço essa leitura, eu descubro algo novo. É uma obra filosófica, é uma obra poética, é uma experiência transformadora. Eu indico que aquele que ainda não conheça faça essa leitura urgentemente. O livro começa com uma crítica ao modo como os adultos enxergam o mundo. Você acha que, conforme crescemos, perdemos a capacidade de imaginar e ver coisas com simplicidade? O autor, ele traz, Antoine de Saint-Exupéry, ele era piloto e ele escrevia desde jovenzinho, ele era sempre influenciado pela mãe a escrever. E ele sendo piloto e conhecendo todas essas histórias, ele passa a desenhar inicialmente. Esses desenhos da obra é do próprio autor, é de Exupéry. E esses desenhos ele fala muito porque ele diz que os adultos perderam essa capacidade de compreender. Então, o Pequeno Príncipe, ele é incansável em suas perguntas. O tempo inteiro ele pergunta e ele busca respostas. Então, ao crescermos, Exupéry narra que é muito importante que cada um de nós possa encontrar a nossa criança interior, para que a gente não perca esse elo de pureza, de leveza, a busca da amizade, a valorização. A própria obra, ele diz, que amigos não são vendidos no supermercado, por isso não temos mais amigos, porque se te vendesse, iríamos na prateleira buscar um amigo, e que para ter esse amigo é preciso cativar. Vamos chegar nessa fase já do cativar, Então, é preciso encontrar a criança dentro de cada um de nós. O Pequeno Príncipe visita vários planetas e encontra personagens peculiares. Qual desses encontros mais te marcou e por quê? O encontro mais marcante para mim, que me emociona profundamente, é ele com a raposa. Quando ele encontra a raposa, ele está chorando na relva, muito triste, porque ele descobre que a sua rosa mentiu para ele porque ela era igual a milhões de rosas. E antes de sair do seu planeta B612, ele disse que acreditava que ele era o homem mais rico, o príncipe mais rico, porque ele tinha uma rosa que era única no mundo. Mas quando chega à Terra, ele encontra um jardim de rosas e ele diz: meu Deus, a minha rosa me enganou, porque aqui eu estou vendo milhões de rosas iguaizinhas à minha rosa. Ela ficaria vermelha de vergonha porque estaria mentindo, dizendo para mim que era a única no mundo. E aí ele conhece a raposa e a raposa disse que é preciso cativar. E aí ele pergunta o que é cativar, ele diz, e a raposa responde: cativar é criar laços. E ele disse: o que é criar laços? Ele sempre na sequência das perguntas. Então ela responde: criar laços é preciso criar ritos. E ele disse: a cada dia você chega um pouco mais perto, um pouco mais perto. E então vamos aos poucos cativando um ao outro. E aí ele disse assim: amanhã quando vieres, venha sempre à mesma hora,
Porque se você vem a qualquer hora, eu não consigo preparar o meu coração. Porque se você vem às 4 da tarde, desde as 3, eu começo a ser feliz. E quando você chega então às 4, o meu coração conhecerá o que é felicidade. E aí ele então cativa o príncipezinho e no dia de ir embora o príncipezinho diz: eu vou embora, adeus. E aí a raposa diz: eu vou chorar. E ele diz assim: então eu te fiz mal, então o que adiantou eu ter te cativado? E a raposa fala assim: te darei um presente, é um segredo. Quero que guarde esse segredo para que não esqueça jamais. Tu te tornas responsável por tudo aquilo que cativas. Vês o trigo? Para mim ele não tem nenhuma importância porque eu não como pão. Mas os seus cabelos são claros como o trigo. Então quando eu olhar o trigo na relva e o vento balançando, eu serei feliz porque lembrarei dos teus cabelos. Então isso me trouxe uma leveza, sabe? E em cada momento nós encontramos alguém que chega na hora marcada e preenche o nosso coração. Hoje eu sou vó, então para mim a rosa da história é a minha neta, né? E ela também é todo o tempo a raposa. Se ela chega na minha vida às 4, eu acho que desde as 7 da manhã eu começo a ser feliz. E essa é a importância desse momento. A raposa ensina ao Pequeno Príncipe que o essencial é invisível aos olhos. O que essa frase significa para você? O essencial é invisível para os olhos, como eu contei agora da raposa. E essa é a importância, saber que com os olhos não vemos bem, porque temos o julgamento. Aí vamos lembrar dos 7 países, que são os 7 planetas que ele vai, né, visitar. E em cada planeta, quando ele encontra o rei, quando ele encontra o homem dos números, ele diz que as pessoas hoje elas são apresentadas por números. Então, se você vê uma casa bonita, as pessoas perguntam: quanto custa essa casa? 1 milhão, né? E ele fala: é uma casa linda, que tem janelas vermelhas, que tem gerânios na janela. E então nós não conhecemos as pessoas. Então por isso essa importância de saber que o essencial, ele não é sobre a aparência nem o julgamento, mas é sobre a essência. Então o Pequeno Príncipe, ele é um clássico, ele é universal. Depois da Bíblia, ele é o livro mais lido no Brasil. Ele foi editado em mais de 200 idiomas e mais de 200 dialetos pelo mundo. Então, a edição dele é um fenômeno. E o seu autor, que caiu várias vezes de avião e na Guerra Mundial, ele participou e o seu avião, esse livro foi publicado em 1943 e em 1944, um ano após a publicação do livro, o seu avião foi abatido na guerra. Ficou um tempo perdido e muitas décadas depois ele foi encontrado no mar, os destroços e uma pulseirinha dele e o nome da esposa Consuelo. E as análises críticas dizem que a rosa, né, que era tão encantadora e vaidosa, ele fez como uma metáfora a sua esposa. E então essa obra, ela traz toda a história, porque no início, quando tem a queda do avião e ele encontra no deserto do Saara o Pequeno Príncipe, foi o avião dele que caiu no Saara. E no final do Pequeno Príncipe, quando ele faz a narrativa sobre a morte dele foi no ano posterior, né? 43 ele lançou o livro e nunca soube do sucesso que se tornou o Pequeno Príncipe. Para mim e para você, essa é uma obra transformadora. Quero agradecer pelo convite, quero agradecer você, as suas professoras, a sua coordenadora, ao Colégio Promundo. Sintam-se honrados. E você, seja sempre essa linda rosa. E acredite que é importante criar laços, ter amigos. E que você seja essa rosa linda na vida de muitas pessoas. Gratidão. Obrigada.